Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre o conceito de limites, né? Vamos avançar hoje, a gente vai começar a falar dessa relação do conceito de limite com funções, né? Visto que na videoaula anterior nós falamos de uma apresentação do conceito de limite utilizando dois problemas, né? O problema da tangente e o problema da velocidade. E agora a gente vai falar do conceito de limite assim, mais adentrando ao conceito propriamente dito, e aí para isso a gente vai utilizar o conceito de funções, beleza? Então, hoje, né, a gente vai fazer um trabalho só para intuitivo, né, do conceito e tal. Vamos fazer um trabalho assim, utilizando algumas tabelas assim, tal, para a gente poder intuitivamente chegar a uma resposta, certo? Mas no futuro a gente já vai começar a fazer um trabalho mais algébrico a respeito do conceito de limite, beleza? Então vamos abrir a parte teórica aqui e vamos começar a discutir essas relações, tudo bem? Bem, como eu disse na introdução, né, a gente viu na videoaula anterior dois exemplos da tangente e velocidade e como por meio desses podemos entender a ideia de aproximação, né? Agora vamos ver os limites de modo geral e métodos para calculá-los, tá? Então, para a gente começar isso, vamos começar trabalhando já com o GeoGebra, tá? E vamos analisar o comportamento da função x ao quadrado menos x mais 2 para valores próximos a 2. E vamos ver o que acontece isso daí, tá bom? Então a gente vai lá para o GeoGebra, vamos voltar, depois a gente volta e começa a discussão, tudo bem? Então vamos lá para o GeoGebra. Bem, então o que eu fiz aqui? Eu já plotei o gráfico da função x ao quadrado menos x mais 2, que é essa função aqui, né? Coloquei o ponto que a gente quer estudar, o que acontece quando a gente se aproxima de 2 aqui no domínio, né? E a gente vai observar o que acontece na nossa imagem, certo? Eu coloquei dois pontos aqui, o ponto D e o ponto E. O ponto D está localizado em coordenadas 1 e 2 e o ponto E 3.01.805, tá? Então, o que acontece à medida que nós vamos nos aproximando? Porque essa é a ideia, esse é o conceito de limite. Então, eu vou me aproximar inicialmente pelo ponto D e depois eu vou me aproximar pelo ponto E, tá? Então, à medida que eu vou me aproximando pelo ponto D, observem aqui o que vai acontecendo aqui no ponto D, tá? Então, ó, estou me aproximando aqui, tá? Então, ó, à medida que eu vou me aproximando aqui do ponto 2, ó, os meus resultados estão se aproximando de um determinado valor ali, né? 3,76, 3,85, 3,89, 3,93, ó, à medida que eu vou me aproximando de um ponto, ó, estou em 1,98, a minha resposta é 3,93, certo? Então, à medida que eu vou me aproximando pela esquerda, né, eu vou me aproximando, vai acontecendo um resultado. Agora eu vou me aproximar pela direita, certo? À medida que eu vou me aproximando aqui, ó, também, olha lá o que está acontecendo, ó, estou me aproximando. Ó, à medida que eu vou me aproximando também por valores à direita, o que vai acontecendo? 208, 204, né? 203, 409, né? Então, à medida que eu vou me aproximando tanto por aqui pela esquerda quanto pela direita, os valores vão se aproximando. Quero deixar claro, vão se aproximando do valor 4, tudo bem? Então vamos abrir agora uma planilha para a gente tentar visualizar melhor essa questão ali, tá? Então eu vou colocar aqui alguns pontos. Vou colocar o ponto 1, o ponto 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9, certo? Esses são os valores que estão se aproximando pela esquerda do ponto, tá? Agora eu vou colocar valores que vão se aproximando à direita do ponto. 3, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1. Esses são alguns pontos entre os muitos que a gente pode ter, tá? E qual que é a função? A função é x ao quadrado menos x menos 2. Então vai ser esse aqui ao quadrado menos ele mais 2. Tudo bem?
e vou arrastar aqui para a gente poder observar o que acontece, ó. Então, ó, à medida que eu vou me aproximando pela esquerda do ponto, esses pontos estão me aproximando de 3,71. Se eu colocasse outros pontos aqui, vamos colocar outros aqui, ó, 1,99, 1,999, 1,9999, né? Ó, percebam que o GeoGebra já tem esse problema aqui de, a partir de duas casas após a vírgula, ele já... Então vamos ignorar esse daqui, vamos pegar aqui, ó, e vamos arrastar para 1,999 e ver o que acontece, ó, 3,97, ou seja, já começa a me aproximar de um determinado valor. Vamos fazer agora o que acontece com valores que se aproximam à direita. Ó, quando eu me aproximo pela direita, ó, 2.5, 5.75, 2.4, 5.36, 2.3499, 2.2464, 2.1, 4.31. Ou seja, vamos colocar aqui mais um aqui, 2,01, né? E vamos ver o que acontece. 4,003. Ou seja, o que a gente pode inferir? À medida que nós vamos nos aproximando do ponto 2, as nossas respostas, tanto pela esquerda quanto pela direita, estão se aproximando do ponto 4, beleza? Então agora vamos voltar lá na discussão teórica e vamos olhar essa questão novamente, beleza? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que, ó, pelo gráfico, podemos notar que quanto mais próximo x estiver de 2, mais f de x estará próximo de 4, tá? Então, aqui nós dizemos assim que nós podemos fazer um tipo de expressão disso, dizemos que o limite da função f de x, que é igual a x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4, ou seja, quando nós falamos em limite, nós estamos falando em aproximação, tá? E a notação disso o limite limite de x ao quadrado menos x mais 2, com x tendendo a 2, é igual a 4. Então, essa é a notação que nós utilizamos para esses resultados aqui, beleza? Tá? Então, com isso, nós temos uma definição, tá? Então, a definição de limite diz o seguinte: suponha que f de x seja definido quando x está próximo de um número, ou seja, f está definida em um intervalo aberto que contém o ponto A, beleza? Possivelmente em alguns casos com exceção dele mesmo. Já vamos mostrar isso também. Então assim temos que o limite de f de x quando x tende a é igual a L. Porque nós estamos falando de limite, né? Então o limite é igual a uma aproximação que nós estamos definindo como limite mesmo, tá? E dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x próximos de L. Ao tomar x suficientemente próximos de A, para ambos os lados, mas não igual a A. Então isso é uma coisa que nós temos que ter bem clareza em relação a isso. Nós estamos nos aproximando por ambos os lados de A, mas nunca vamos mexer com A, tá? Não vai ser nunca a função f de x e f de A, tá? Isso quer dizer que os valores de f de x tendem a L quando x tende a A, né? Na definição de limite aparece o termo x diferente de A. Isso significa que ao estudarmos limite, nunca iremos considerar x igual a A. Ou seja, vou reforçar essa situação. Nós nunca iremos considerar x igual a A. Além disso, pode ocorrer de f de x não estar definido quando x igual a A. Beleza? Então nós temos alguns casos ali, tá? Então, eu vou fazer alguns exemplos ali para a gente enxergar essas relações ali, tudo bem? Então montei o gráfico aqui, né? A função f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, certo? Eu vou mostrar uma questão aqui, a gente vai observar que, por exemplo, assim, quando eu pedir para calcular f de 1, né? F de 1, ele vai dizer que é indefinido, por quê? Porque quando eu substituo 1 menos 1, 0, então eu vou ter uma divisão por 0, então é indefinido, não existe divisão por 0, tá? Mesmo seja 0 sobre 0, tá? Então o que acontece? Não, é indefinido esse ponto aqui, então esse ponto, eu me aproximo do intervalo aberto onde tem o ponto A,
Mas aqui quando eu olho para a função, o GeoGebra não consegue fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ponto aqui e vou fazer umas características dele só para a gente poder conseguir colocar esse ponto ali, beleza? Então, vou ver se eu consigo lá. Vamos lá. Ó, perceba que toda vez que eu coloco ele deixa indefinido, então não existe o ponto. Ele não deixa eu construir o ponto aqui, tá? Vou tentar de uma outra forma aqui para ver se a gente consegue, tá? Só para eu colocar ali para demonstrar que ele é indefinido. Então, um ponto D vai ser igual a 1, ele coloca aqui, ele aceita isso. Então eu vou dizer assim, vou forçar um pouco aqui, vou mudar a característica do ponto para dizer que é um intervalo aberto. O estilo do ponto, vou colocar assim, isto, pronto, ó. Então o GeoGebra ele entende que é indefinido, então vou dizer só que está próximo aqui, ou existe. Não existe esse ponto na minha função, tá? E o que acontece à medida que eu vou me aproximando pela esquerda, ó? À medida que eu vou me aproximando, a gente pode observar que esse valor vai se aproximando de 0,5. E a mesma coisa acontece quando eu vou me aproximando pela direita. Ele também, ó, 0,44, conforme, ó, 0,46, 0,49, ó, então 1,08, muito próximo ali do valor. A mesma coisa acontece com esse daqui, ó, à medida que eu vou me aproximando, ou seja, o limite da função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1, é o que? Se aproxima do valor 0,5, tá bom? Vocês podem fazer isso na tabela lá do GeoGebra que vai dar certo também, tá? Então esse é um primeiro caso aí que a gente vai mostrar. Vamos ver o segundo caso agora, tá bom? Vou abrir o segundo caso. Olha lá, nesse caso, mesma situação, certo? Eu pedi para plotar o gráfico da função raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado. Me forneceu esse gráfico, certo? E se eu pedir para calcular o f de 0, ele vai dizer que é indefinido. Tá? Indefinido por quê? Porque não existe divisão por zero, então esse ponto aqui não temos. Mas existe o limite, porque o limite é aproximação, não é o ponto. Então o que acontece? Ó, à medida que nós vamos nos aproximando do valor pela esquerda, ó, pode observar que ele vai se aproximando num determinado valor lá, certo? 0,17. E o que acontece à direita? Também a mesma coisa, ó, à medida que eu vou me aproximando pela direita, ó, o valor também vai se aproximando de 0,17. Então nesse caso o que eu posso dizer? Posso dizer que o limite de raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0, é igual a quem? 0,17. Beleza? Esse foi o segundo exemplo ali que a gente fez. Agora vamos fazer o terceiro exemplo, tá bom? Olha lá, já plotei o gráfico, já coloquei os dois pontos à esquerda e à direita. Então a função seno de x sobre x me deu esse gráfico aqui, e eu quero saber o que acontece à medida que eu me aproximo de zero. Por quê? Novamente, se eu colocar f de 0, ele vai dizer que é indefinido porque não existe divisão por zero. O fato de não existir divisão por zero não quer dizer que não existe um limite, tá? E isso tem que ficar bem claro para vocês. Então tá bom. Então o que vai acontecer? À medida que eu vou me aproximando de A pela curva, olha lá o que está acontecendo. A gente pode observar aqui que ele está se aproximando, à medida que eu me aproximo aqui, ó. À medida que eu me aproximo, ó, ele está se aproximando do ponto 1 pela esquerda. E pela direita, mesmas características. À medida que eu me aproximo pela direita, o que acontece? Ó, ele também vai se aproximando do ponto 1. Beleza? Então, olha lá. O que a gente pode dizer? Pode dizer que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Por quê? Ele está se aproximando do ponto 1. Beleza? Agora vamos fazer o outro exemplo. Então, mesma situação, ó, fiz o gráfico da função seno de π sobre x e pedi para calcular o f no ponto 0. Então ele deu indefinido, tudo bem? E agora, essa questão aqui, observem, ó, que conforme eu vou me aproximando desse gráfico aqui, ó, eu não consigo ter uma definição certa do que acontece à medida que se aproxima desses pontos aqui, tá?
Então se a gente fizesse isso na tabela, e daí eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem na tabela esse daqui, vocês vão observar que há uma oscilação entre o ponto 1 e o ponto menos 1. À medida que eu vou me aproximando de zero, eu não consigo prever se ele vai se aproximando do ponto 1 ou vai se aproximando do ponto menos 1, tá? Essa parte mais bem pintada, por assim dizer, na verdade são curvas muito próximas uma da outra, tá? Que dá a impressão que está tudo assim, mas se a gente der um zoom, conforme a gente vai dando zoom, ó, vocês podem observar que elas vão aparecendo as outras curvas ali, ó. Então o que acontece? À medida que eu vou fazendo esse tipo de aproximação, eu posso observar que começa a aparecer as outras curvas aqui. Então nesse caso eu não tenho limite. Por quê? Porque eu não consigo saber se ela vai para 1 ou se ela vai para menos 1. Então nesse caso aqui não existe o limite quando x tende a zero. Por quê? Porque eu não sei para onde que ele se aproxima, tá bom? Beleza? Agora vamos fazer o quarto exemplo. Bem, também já fiz aqui a função g de x, que é x ao cubo mais cosseno de 5x sobre 10.000. Nesse exercício aqui, eu tive que aumentar as casas após a vírgula, porque se eu colocasse só as duas casas, esse daria um problema, porque daí a impressão que dá, olhando geometricamente aqui, assim, a impressão é que dá que vai se aproximar de zero, tá? Aí nesse caso aqui, se eu colocar esse... Aqui no caso existe o valor g de zero, tá? Que é esse daqui, 1 sobre 10.000. Por quê? Porque x ao cubo, quando x tende a zero, ou seja, se eu substituir zero, dá zero ao cubo. Cosseno de 5 vezes zero é zero. Cosseno de zero é 1. Então 1 sobre 10.000. Então existe esse valor determinado aqui. Então o que acontece? À medida que eu vou me aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita, o que vai acontecer? O meu resultado vai se aproximando de 1 sobre 10.000, tá? Então, assim, o que acontece? Quando a gente olha simplesmente, por isso que é importante essa relação geométrica e algébrica que a gente vai fazer nas próximas aulas a respeito desses exercícios aqui, tá? Mas quando você olha simplesmente pela visão geométrica, nós damos a impressão que vai para zero, mas não. É uma pegadinha esse exercício por conta de quem? Por conta do cosseno, que cosseno de zero é 1, e sobre 10.000, que é 1 sobre 10.000 aqui. Beleza? Então, bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? A gente agora começamos a falar sobre mais propriamente a respeito do conceito de limite, né? E nas próximas aulas a gente vai começar já a fazer um trabalho mais algébrico sobre isso, tá bom? Sempre lembrando que a visão geométrica ajuda muito no entendimento do conceito de limite, tá bom? Feito, eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade ou de outras universidades que estão estudando sobre esse conceito, tá? Porque, como eu sempre digo aqui, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado, tá? Um forte abraço para vocês, abraços e se cuidem, tá?